Boro, o micronutriente com efeito macro. Sabemos que na natureza tudo está interligado. Milhares de fios se entrelaçam para criar a vida. Na arquitetura da planta, o boro é um desses fios essenciais. Micronutriente vital para a formação de novos tecidos, atua desde a estrutura da célula vegetal e segue além, estimulando o metabolismo, a sanidade, o crescimento, enfim, cumprindo um papel indispensável no desenvolvimento pleno da cultura. Com um registro milenar na história da humanidade, o boro acumula um acervo de descobertas científicas que iluminam questões centrais na agricultura, qual o ponto de equilíbrio, as demandas no ciclo vegetativo, fontes e formas de aplicação, entre outras. Para encontrar as respostas, compartilhamos nesta websérie o conhecimento de grandes pesquisadores, professores, agrônomos, produtores e especialistas no tema. Aproximando a ciência de quem produz, buscamos explorar todo o potencial do boro, o micronutriente com efeito macro, essencial para tecer a planta cheia de vida. Assista agora à apresentação com o Dr. Flávio Barcelos Cardoso. Quais as fontes de boro para a utilização na agricultura no Brasil e as diferenças entre elas? Olá, você que é um apaixonado por nutrição de planta e fertilidade de solo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Boro, o microelemento com efeitos macro. No episódio de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá, gente? Após a publicação dos 2 primeiros vídeos, no qual eu entrevistei e bati um papo com especialistas da área de nutrição e fertilidade de solo, muitas pessoas começaram a procurar a gente querendo saber quais eram aquelas fontes de boro que a gente estava falando, aonde que achava aquelas fontes de boro, qual eram as diferenças sobre aquelas fontes de boro. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje no episódio de hoje, tá? Eu preparei uma apresentação para vocês, no qual a gente vai discutir um pouquinho quais são as fontes de boro que a gente pode usar para uso na agricultura aqui no Brasil e as diferenças entre elas, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, antes de tudo, e aí a gente começa a fazer nosso bate-papo sobre fontes de boro. Deixa eu botar aqui o laser point. Então, vamos lá, gente. Antes de tudo, tá? Eu me chamo Flávio Barcelos Cardoso, eu sou engenheiro agrônomo, tenho um doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente eu trabalho para a empresa chamada US Borax, tá? A US Borax é uma empresa que pertence ao grupo Rio Tinto. Para quem não conhece, a Rio Tinto é a segunda maior mineradora que existe no mundo atualmente. E quando a gente fala de mineração de boro, tanto para uso na agricultura quanto para uso na indústria, tá? Aí nós temos a empresa US Borax como uma das empresas pioneiras aí nesse segmento de mineração de boratos refinados para uso na indústria e na agricultura também. Então, o que eu faço, gente? Eu atualmente sou o agrônomo técnico, tá? Responsável pela parte técnica todinha da empresa US Borax na América Latina. Bom, dito isso, vamos começar aqui com o nosso bate-papo aqui sobre fontes de boro. Então, quais são as fontes de boro que a gente pode usar aqui na agricultura no Brasil? Bom, de acordo com o Ministério, tá, da Agricultura, o MAPA, a gente pode ter essas rochas aqui como matérias-primas para a gente poder usar como fontes de boro para uso na agricultura. Então, nós temos a rocha Tincal, Borax ou Borax, tá? Que é um borato de cálcio. Então, é uma rocha que só tem boro e sódio. Desculpa, gente. A rocha Tincal Borax, tá certo? É uma rocha que só tem boro e sódio na sua estrutura, tá bom? Então, ela é um borato de sódio. Então, ela tem aqui com 10 moléculas de água de hidratação e tem naturalmente aqui 11% de boro como garantia. Por ela ter somente boro e sódio na sua estrutura, ela naturalmente é 100% solúvel em água, tá certo? Depois nós temos a rocha kernita, que seria essa daqui. Ela também é um borato de sódio, ou seja, só tem boro e sódio na sua estrutura. A diferença da kernita para a rocha bórax é a diferença de água, tá? É o grau de hidratação. A rocha kernita passa a ter somente 4 moléculas de água e também por ter somente boro e sódio na sua estrutura, ela também é uma rocha que ela é 100% solúvel em água, tá? E aí por ela ter menos água, ter um teor de água menor em relação à rocha bórax, aí a gente acaba concentrando boro e ela tem 15% de boro. Ela também é uma rocha 100% solúvel. O que isso quer dizer, gente? Se a gente for lá na mina, recolher a rocha bórax ou a rocha kernita, triturarmos essa rocha, colocarmos num copinho com água, com temperatura da água de 20 graus Celsius para cima, tá? E respeitar a solubilidade máxima dessa matéria-prima no litro de água, vai chegar um ponto que essa rocha ela vai dissolver no litro de água, liberando 100% do seu boro, tá? Depois nós temos a rocha ulexita, que seria essa daqui. A gente estima aí que em torno de 88, 90% de todo o boro que é ser usado na agricultura no Brasil,
ele é decorrente do uso da rocha ulexita, tá bom? A rocha ulexita, ela passa a ter cálcio na sua estrutura, tá aqui ele. Então, ela é um borato de sódio e cálcio. E por ter cálcio na sua estrutura, o cálcio diminui a solubilidade da matéria-prima em água. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que nem todo boro presente na ulexita, uma hora ele vai estar dissolvido na água do solo para que a planta possa absorver. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso daí. Aqui eu coloquei uma ulexita, que é a mais comumente achada nas minas aqui a gente tem aqui nos Andes, que ela é uma ulexita que tem 16 moléculas de grau de hidratação. Lá na frente nós vamos explicar depois direitinho quais são os tipos de ulexita que a gente consegue achar na natureza, tá bom? Depois a gente tem a rocha colemanita, que seria essa daqui. E aí a colemanita, ela já é um borato de cálcio, tá? Já não tem mais sódio na sua estrutura e cálcio diminui a solubilidade das matérias-primas em água pura. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a rocha colemanita, ela tem uma solubilidade menor em água em relação à rocha ulexita, que por sua vez tem uma solubilidade menor em relação à rocha kernita e à rocha bórax. A hidroboracita, depois, é a última rocha que a gente pode usar ela como fonte de boro na agricultura aqui no Brasil. A hidroboracita seria uma rocha que a gente chama de um borato de cálcio e magnésio. Passa a ter magnésio também na sua estrutura e o magnésio também diminui um pouquinho a solubilidade dessa matéria-prima em água pura. Então, o que isso quer dizer? Que a hidroboracita vai ter uma solubilidade menor ainda em relação à colemanita. Uma coisa bem interessante é que a colemanita, tá, e borato de cálcio é a mesma rocha. Então, se vocês escutarem aí no mercado, borato de cálcio é uma rocha chamada colemanita, tá, que só tem boro e cálcio na sua estrutura e a solubilidade dela em água ela é bem inferior, por exemplo, à solubilidade da ulexita. O que isso quer dizer? Que isso vai impactar na quantidade de boro de fato que a matéria-prima vai liberar para a água do solo para que a planta possa ter condições de absorver esse boro. Perfeito? Então, vamos lá. A gente também sabe que a gente tem as fontes de boro na agricultura, como o ácido bórico, o octaborato de sódio, temos o pentaborato de sódio também, e temos o famoso, tá aí agora, aí nos últimos anos, o boro-meia, o boro-monetanolamina ou o boro-sorbitol, tá? Então, vamos começar com o ácido bórico, né? Que a gente faz muito manejo do ácido bórico junto com a aplicação dos herbicidas, né? Para tentando fazer uma pulverização mais homogênea do boro, já que ele vai em pequenas quantidades também ali por hectare. Então, o ácido bórico. De onde vem o ácido bórico? O ácido bórico ele vem da reação da rocha ulexita ou da rocha kernita com ácido sulfúrico, tá? Tem empresas também, mas não aqui na região dos Andes, na América do Sul, que usa a rocha colemanita também como matéria-prima na produção de ácido bórico. Então, vamos lá. Se nós pegarmos a rocha colemanita, tá? E reagimos ela com ácido sulfúrico, nós vamos produzir ácido bórico, tá certo? E se nós fizermos a mesma coisa com a rocha kernita, pegarmos a rocha kernita, reagimos ela com ácido sulfúrico, nós também vamos ter a produção de ácido bórico, tá certo? A diferença do ácido bórico da rocha que vem da rocha kernita e da rocha ulexita são as impurezas. Por a ulexita ter cálcio na sua estrutura, ela também permite o arranjo da molécula, né, da estrutura da rocha, permite a ligação de outros elementos, por exemplo, como silício. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai começar a ter algumas impurezas que após o processo de fabricação do ácido bórico, eu vou mostrar para vocês, mesmo depois da fabricação e passado pelo processo de purificação, pode ficar um pouco de impureza, e aí isso pode refletir depois ali na aplicação desse ácido bórico junto defensivo, justamente naquele probleminha que a gente tem muito com entupimento de bicos e filtro, tá? Então, olha só, a produção do ácido bórico ela é obtida pela reação de ulexita de baixo teor, tá? De cálcio, de boro, desculpa. Então, ela vai ter aí, ó, um borato de sódio de cálcio, uma ulexita, que é um borato de sódio de cálcio, vai ter em torno de 6 a 8% de boro, ela tem um grau de hidratação de 16 moléculas. Então, geralmente se usa essa ulexita com maior grau de hidratação para a reação acontecer mais rápido, tá? A gente reagir a rocha com o ácido sulfúrico. Então, usa a ulexita de baixo teor de boro, né, com ácido sulfúrico, a uma temperatura aí próxima de 70 graus Celsius, essa temperatura tem que ficar bem fixa, tá certo? E tem que ser também aqui, ó, de acordo com essa equaçãozinha aqui de Valdez 2014. Então, a gente tem aqui a ulexita de baixo teor de boro com 16 moléculas de água como grau de hidratação, reagindo com o ácido sulfúrico e produzindo aqui o ácido bórico. Tá? E como subproduto, nós temos o sulfato de sódio e o sulfato de cálcio, que aqui é gesso. Então, na grande maioria das empresas que usam ulexita como matéria-prima na produção de ácido bórico, eles usam mais ou menos 1,31 toneladas de ulexita, tá? Reagindo com 0,48 toneladas de ácido sulfúrico, produzindo 1 tonelada de ácido bórico,
0,23 toneladas de sulfato de sódio e 0,56 toneladas de gesso, tá? De sulfato de cálcio, que é esse camaradinho aqui. Então, é justamente isso aqui que é o problema do ácido bórico quando a gente vai fazer a aplicação junto com alguns defensivos, que a gente tem problemas aí, muitas vezes, de entupimento de bico e de filtro. Por mais que o ácido bórico, após o seu processo de fabricação, passe por um processo de purificação, não consegue se tirar 100%. Então, quanto maior for a impureza dessa ulexita como matéria-prima na hora de fazer a fabricação do ácido bórico reagindo ele com ácido sulfúrico, vai vir mais ou menos impureza. Tá? Então, vai ter maior ou menor formação, por exemplo, de gesso. E nem sempre o processo ele consegue ser 100% eficiente. E aí, justamente nesses lotes que a pureza não está muito boa, quando a gente faz o uso do ácido bórico em mistura de tanque, aí vai ter aqui presença de sulfato de cálcio. Uma vez esse sulfato de cálcio dissolvido ali, né, na calda de pulverização, vai liberar o cálcio tem carga 2+, e aí ele vai começar a reagir com outros componentes ali, dos herbicidas, dos fungicidas, que seja, enfim, que tem ali junto com a calda, e aí ele vai começar a precipitar, formar compostos que são precipitados, e aí vai começar a ter entupimento de bico ali na terceira, quarta bomba. Tá? Então, quanto maior for a presença, a impureza desse ácido bórico, vai ter esse problema. E sempre vai ter um pouquinho de impureza no ácido bórico. Tá? Quando você usa um ácido bórico que vem da rocha kernita, você não tem esse problema, porque a rocha kernita só tem boro e sódio, não tem a presença de cálcio. Então, a gente não tem esse problema de impureza quando a gente usa um ácido bórico que venha da rocha kernita como matéria-prima. Então, a gente tem aqui a ulexita, né, como uma das principais fontes de boro que a gente usa aqui na agricultura, tá? E ela vai ter aí seus 16 moléculas de água como seu grau de hidratação, e aí vai ter de 6 a 8% mais ou menos de boro. E aí essa ulexita, na literatura, mostra que ela tem uma solubilidade em água, tá? Em torno de 50% a 55%. O que isso quer dizer? Que de todo esse boro presente na ulexita, que tenha 8% de boro e 16 moléculas de água, somente 50% a 55% de todo esse boro, uma hora de fato, vai estar dissolvido na água do solo para que a planta possa ter condições de absorver esse boro. Tá? Então, a gente tem que saber isso para a gente poder saber a estratégia que a gente vai usar, a matéria-prima que a gente está escolhendo como fonte de boro para uso na agricultura, para a gente poder fazer essas adequações em função da dose de boro que realmente a gente quer aplicar. Tá? Um exemplo muito prático. Então, por exemplo, se a gente vai querer usar uma ulexita que tenha 10% de boro, que é a que realmente mais a gente acha aqui dentro do Brasil. Então, ela tem que ter feito passado por um processo de calcinação. Tá? Então, o que acontece? O que é calcinação? Calcinação não é injetar cálcio, tá, gente? Calcinação, na verdade, é um processo no qual se faz a desidratação de matérias-primas por altas temperaturas, tá bom? Esse nome veio justamente do processo de conversão do carbonato de cálcio do calcário para óxido de cálcio. Esse processo aí usa temperatura acima de 1000 graus, 1040, 1110 graus, e eles deram esse nome, né, de desidratação ali da rocha, de calcinação. Então, se a gente fizer qualquer desidratação de qualquer matéria-prima acima de 100 graus Celsius, a gente está dizendo que a gente está fazendo um processo de calcinação. E a ulexita precisa de passar pelo processo de calcinação, vou falar para vocês mais adiante por que tem que fazer esse processo de calcinação, e uma das consequências do processo de calcinação é justamente concentrar boro. Então, a ulexita 10%, ela vai ter aí algo em torno de 8 moléculas de grau de hidratação, tá aqui embaixo, tá? E por ela ter mais boro e ela ser um borato de sódio e cálcio, também vai começar a concentrar mais cálcio quanto menor for o grau de hidratação dessa ulexita. Então, a solubilidade dela também vai diminuir porque vai aumentar o teor de cálcio. Então, as ulexitas que tem aí em torno de 10% de boro, 10 a 11% de boro, tem aí uma solubilidade em água em torno de 40 a 45%, segundo os dados de pesquisa, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que somente metade desse boro, de fato, vai estar dissolvido na água do solo. Um exemplo prático, se a gente quer aplicar 1 kg de boro por hectare na soja, tá? Eu vou usar uma ulexita 10%, vou jogar 10 kg de ulexita, achando que 100% desse boro vai dissolver em algum momento na água do solo e a planta vai ter acesso a esse boro. Tá? Então, aí já começa a vir o primeiro equívoco nosso, quando a gente vai usar a ulexita como fonte de boro para a agricultura. Então, a gente tem que dobrar essa dose. Se eu quero jogar 1 kg de boro por hectare, e para garantir que realmente 1 kg vai estar dissolvido na água do solo em algum momento, a médio ou longo prazo que seja, eu preciso fazer o dobro da dose dessa ulexita para garantir que realmente vai ter 1 kg de boro por hectare. Uma outra fonte de boro que se usava muito ali nos anos 70, 80, 90, até hoje usa também, quando a gente vai ali muito para HF, né? A gente usa, né, para hortifruti ali, a gente usa bastante a rocha bórax. E a rocha bórax, ela tem 10 moléculas de água de hidratação e 11% de boro. E aí, muitas pesquisas foram feitas ali nos anos 70, 80, 90, até no início de 2000 também, fizeram bastante pesquisa onde se comparavam o ulexita, a rocha bórax
né, que tem 10 moléculas de água de grau de hidratação e 11% de boro, e ácido bórico. Eles concluíram que realmente a ulexita era a melhor fonte de boro para usar na agricultura, justamente porque ela não liberava muito boro rapidamente, logo no início, evitava perdas de lixiviação, porque dava tempo do sistema radicular crescer, evitava perdas, evitava, por exemplo, problemas de fitotoxicidez, porque não liberava boro muito rápido. O ácido bórico, a gente tinha problema de lixiviação muito rápido, não temos até hoje, né? Esse manejo já está provado que libera bastante o boro, lixivia muito rápido em solos arenosos. Em solos argilosos também tem um processo de lixiviação, mas ele é menor. Mas se o solo for muito argiloso, quanto maior for o teor de argila e maior for esse pH do solo, maior é a atração das argilas em absorver esse boro e disponibilizando esse boro também para as plantas. E no caso da rocha bórax, naquela época, eles viram que ela liberava 100% do boro, mas ela tinha uma velocidade de liberação desse boro também muito rápido. E aí começava a poder ter algum problema ali de fitotoxicidez caso a gente errasse na mão. Então a gente tinha que reajustar essa dosagem para poder evitar esse tipo de problema. E aí, o que a US Borax fez para solucionar esse problema? Por que acontece? Quando a gente vai procurar um fertilizante, a gente sempre procura um fertilizante que ele tenha suas fontes 100% solúvel em água, ou que seja com a maior solubilidade possível, porque justamente eu só estou pagando pelo ponto de nutriente que eu quero que ele esteja dissolvido na água do solo para que a planta possa absorver ele. Quanto mais solúvel for essa matéria-prima, melhor, porque eu estou garantindo que realmente o meu dinheiro gasto ele está sendo convertido em nutriente dissolvido na água do solo para que a planta possa absorver ele. Tá? Só que se a gente liberar demais também muito rápido, tem vários problemas para todos os nutrientes, a gente tem problema de fitotoxicidez, de chegação, esses fatores. Então a gente sempre procura fontes, né, fertilizantes que tenham umas fontes mais solúveis possível, mas que tenham uma liberação mais gradual. Tá? E a gente não conseguia ter essa liberação gradual quando a gente usava a rocha bórax diretamente na natureza com 10 moléculas de água. Então o que a US Borax fez? A US Borax pegou a rocha bórax e fez um processo de refino na indústria, no qual a gente não usa a ação de nenhum produto químico, né? Por exemplo, como ácido sulfúrico, no caso da produção de ácido bórico. A gente faz só coisas físicas, como desidratação da rocha e passa por um tanque de ímã para tirar a presença de alguma impureza que tem ali, como o arsênio, por exemplo, e fazer um processo de lavagem, depois compactando o produto. Então, após esse processo de refino, nós continuamos com a rocha bórax, tá? Só que agora com 5 moléculas de água. Repare que, olha só, o produto granubor, na verdade, quando vocês falaram assim, a gente quer uma rocha bórax, a gente quer um borato de sódio, só que eu quero um borato de sódio pentaidratado, tá? Que tenha 5 moléculas de água. Então, o produto no mercado brasileiro, que está disponível no mercado brasileiro, que é a rocha bórax pentaidratada, ele tem o nome comercial de granubor, tá bom? Então, quando eu falar granubor, vocês já sabem que é a rocha bórax pentaidratada, tá bom? A diferença só é na quantidade de água, tá? E ela continua 100% solúvel. Como a gente desidratou a rocha, nós acabamos concentrando o boro e aí ele passa a ter 15% de boro. Então, agora nós temos aqui no mercado brasileiro tanto a ulexita como a participação da rocha bórax pentaidratada, né, gente? Aumentando a sua participação no mercado, porque a gente tem visto nas pesquisas e trabalhos a campo que realmente a rocha bórax pentaidratada, ela consegue ser um pouco mais eficiente do que as ulexitas, tá bom? Então, qual que é o motivo da gente fazer o processo de calcinação das ulexitas? O primeiro motivo é aumentar o teor de boro, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um trabalhozinho de 2018, aqui tem a ulexita original, que o cara foi lá, tirou a ulexita da mina, tá bom? E aí ele viu que essa ulexita, na natureza, ela tinha 42,08 de B2O3 no teor dessa rocha, tá bom? E aqui são os processos de calcinação. Então, ele botou a ulexita, que ele tirou lá da mina, a temperatura de 100 graus, 120 graus, 140, até 250, por 180 minutos. Tá? Ele fez um processo de decalcinação, ou seja, desidratou essa matéria-prima por diversas temperaturas diferentes. Ele quis avaliar se realmente o aumento da temperatura iria realmente afetar o peso da matéria-prima através do processo de desidratação. Então, olha só, se a gente pegar a temperatura de 100 graus, está aqui, que ficou a ulexita ficou nessa temperatura de 100 graus por aí 180 minutos, ela perdeu 7,52% do seu peso, ou seja, ela perdeu água e ela ficou 7,52% mais leve. E com isso ela concentrou o boro, olha só, saiu de 42,08 de B2O3 para 46,46. E conforme aumentava a temperatura de calcinação, ou seja, de desidratação da matéria-prima, diminuía cada vez mais o peso dela, né, porque ele tirava mais água, e ao mesmo tempo concentrava boro. Então esse é o primeiro motivo de fazer o processo de calcinação. Então se eu quero garantir que meu produto tenha 10% de boro,
né, para a gente não ter problema ali na legislação, quando algum produtor pegar o produto e fazer análise no laboratório, tem que dar ali dentro daquela faixa para não ter esse problema. Se a Olexita está vindo com 8% de boro, a gente faz o processo de calcinação, ela vai chegar a 10% e a gente consegue garantir esse padrão de qualidade. Tá? Um outro motivo é justamente em relação a diminuir o peso com a desidratação. Pra vocês terem uma ideia, a Olexita, vem muito Olexita da Bolívia para o Brasil. Então, ela é colocada dentro de caminhão, ela atravessa a Bolívia, chega até o Chile. No Chile, ela embarca no navio vem para o Brasil. Né? Então, se eu estou colocando uma matéria-prima que pesa menos, eu consigo colocar mais produto dentro do mesmo caminhão. Né? Se o caminhão tem uma limitação de, por exemplo, 40 toneladas, né, de peso para poder ser transportado nas rodovias, eu consigo colocar mais matéria-prima ali para atingir essas 40 toneladas. Então, eu tenho aqui uma eficiência no meu frete. Né? Então, é daí um outro motivo de fazer o processo de calcinação da Olexita. E aí que tem um problema, gente. Aqui é um trabalho também de 1977. Tá? Ele pegou aqui o original, é a Olexita que a gente tirou da mina, ele tirou lá da mina a Olexita pura, está na natureza. Tá? E ele fez o processo de desidratação, de calcinação também, com essas temperaturas aqui. Tá bom? Então, conforme vai perdendo a água, que ela vai desidratando, né? Vai concentrando o boro. Quem concentra também, gente? O cálcio. Então, olha só. Então, conforme a Olexita, por ela ser um borato de sódio e cálcio, se estamos tirando água para concentrar boro, automaticamente nós vamos concentrar o cálcio também, tá? Aqui nessa coluna. Isso vai impactar na solubilidade dela? Vai, porque cálcio diminui a solubilidade da matéria-prima. Então, olha só, esse trabalho aqui, eles usaram, né, a Olexita que tinha na natureza, eles foram lá na mina, na natureza, tiraram a Olexita, fizeram uma avaliação da Olexita. Essa Olexita tinha de 13% a 14% de boro e tinha um grau de hidratação de 5 moléculas de água. Tá? Essa Olexita, na natureza, ela tinha uma solubilidade máxima em água de 34%. O que isso quer dizer? Que de todos esses 14% de boro que tinha nela, somente 34% uma hora vai dissolver na água do solo e vai estar disponível para que a planta possa absorver. O restante não é dissolvido em água pura, então também não vai ser dissolvido na água do solo. Tá? Então vai ficar como rocha lá, vai precisar de um processo de temperismo, pode levar décadas, ninguém nunca calculou isso, para saber de fato quanto que vai liberar essa outra porcentagem de boro que não é solúvel em água. Tá? Então, por isso que nós temos que saber da matéria-prima para a gente poder recalcular essa dose que a gente vai aplicar. Então, olha só, conforme aumentou o processo, a temperatura da calcinação de 100 para 150, 200, né, foi tirando água, foi concentrando boro, foi concentrando cálcio e a solubilidade foi diminuindo, olha só. Ela originalmente tinha 34% de solubilidade. Temperatura de 50 graus Celsius na calcinação por 180 minutos, tá? A solubilidade dela passou para 33%. Então, conforme foi aumentando a temperatura do processo de calcinação, também foi diminuindo a sua solubilidade por concentrar cálcio na estrutura. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Quando a gente for usar o Olexita, temos que saber do fabricante quantas moléculas de água tem no seu grau de hidratação ali, para a gente poder, de fato, ter uma ideia de quantos por cento realmente aquele boro vai estar solúvel na água do solo para que a planta possa ter condição de absorver. Tá? A Olexita ela pode ser 100% solúvel. Então, olha só, aqui essa coluninha aqui do lado, ele usou aqui uma solução bem ácida, bem forte, um extrator bem mais forte, e aí você consegue solubilizar 100% da Olexita. O que acontece é, na água do solo, o ambiente que tem ali no solo, a planta, tá? Eu estou falando para vocês que a planta não tem condição de fazer um ambiente ali próximo da rizosfera. Quando a gente fala rizosfera, para um fisiologista, é até 4 milímetros de distância da raiz, tá? Então, você tem a raiz aqui, 4 milímetros de distância da raiz, tá? A planta não tem condição de fazer um ambiente ali no qual seja bem ácido ao ponto de se tornar um extrator tão forte que consiga solubilizar 100% essa Olexita, tá bom? Então, por isso que a gente usa a água quente como parâmetro de avaliação de boro disponível no solo, porque seria o mais próximo do que um sistema radicular conseguiria fazer no solo, tá bom? Um outro motivo de fazer o processo de calcinação das Olexita é justamente no processo de fabricação do ácido bórico. Então, olha só que legal esse trabalho aqui. Esse aqui é um trabalho no qual usou duas temperaturas de calcinação, tá? 150 graus, essa foto aqui em cima, e essa daqui é o resultado de uma Olexita que foi feito um processo de calcinação de 200 graus Celsius. Então, após o processo de calcinação, a Olexita começa a formar microporos, tá vendo esses pontinhos, esses risquinhos pretos aqui, são microporos que ficam na estrutura da Olexita após o processo de desidratação com altas temperaturas. E aí o que acontece? Quando a gente vai reagir essa Olexita após o processo de calcinação que tem esses microporos com o ácido sulfúrico, por exemplo, o ácido sulfúrico ele entra mais rápido por esses poros e aí aumenta a superfície, né,
superfícies de contato, e aí a reação acontece mais rápido. Então, você tem rendimento de indústria, você consegue produzir ácido bórico por menor tempo. Então, você consegue ter rendimento de indústria. Então, a indústria que vai fazer ali a produção de ácido bórico, ela vai preferir usar uma olexita calcinada justamente por acelerar esse processo da conversão da olexita em ácido bórico, tá? Isso impacta também na velocidade de dissolução dessa olexita no solo. Então, se a gente vai usar uma olexita que foi calcinada na indústria, como fonte de matéria-prima para a agricultura, uma vez que a gente aplicou essa olexita no solo, será que a olexita calcinada vai ter diferença na velocidade de liberação desse boro em relação à olexita, a mesma olexita que não sofreu o processo de calcinação na indústria? Tem. Então, olha só, esse aqui trabalho que mostrou exatamente isso. Aqui a gente tem o tempo que ele fez das condições do experimento, tá bom? E aqui é a porcentagem de boro que foi dissolvido na água do experimento dele ali, em função do tempo. Então, essa primeira curva aqui, a gente tem a olexita que ele tirou da natureza, tá? Ele foi lá na mina, tirou da natureza e não fez o processo de calcinação na indústria. E ele viu que nas condições do laboratório aqui, tá, gente? Quero frisar que esse tempo aqui não é o tempo que a olexita leva para poder liberar o boro uma vez que a gente aplica no solo, tá? No solo vão ser semanas, vou mostrar para vocês que ele fica em torno de 20 a 22 semanas. Aqui nas condições de laboratório, a gente acelera isso para não ter que ficar esperando 20, 30 semanas para a gente poder ter o resultado, tá bom? Então, olha só, a olexita que não foi calcinada, tirou da natureza ela, tá? E ela, a parte solúvel dela, tá? Essa olexita aqui é uma olexita também de 14% de boro, que tem 37% de solubilidade em água, tá? Então, essa parte, esses 37% solúvel em água, nas condições de experimento, precisou de 85 a 90 minutos para poder solubilizar em torno aqui de 80% da parte solúvel, tá? Essa mesma olexita, depois do processo de calcinação com essas temperaturas aqui, ó, tá aqui embolado nesses pontinhos aqui. Então, ou seja, se nós pegarmos uma olexita que foi calcinada na indústria, com essas temperaturas aqui, e formos aplicar ela no solo, ela vai se reidratar mais rápido, vai começar a liberar esse boro. Então, olha só, para 100% da olexita que foi calcinada, liberar parte do boro, que é da parte solúvel dela, ficou em torno de 20 a 25 minutos, tá? Então, já está uma dica. Se essa é uma olexita calcinada, você já tem que estar atento que essa olexita ela vai liberar esse boro mais rápido em relação a uma olexita que não foi calcinada na indústria, tá? Então, a gente já vai conhecendo um pouco da matéria-prima para a gente poder traçar nossas estratégias como agrônomo e técnico para a gente poder melhorar a fertilidade do solo com o boro, tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha com um resumo, tá? Aqui eu botei um resumo das fontes de boro que a gente pode usar na agricultura e a sua solubilidade, porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre solubilidade e velocidade de dissolução, são coisas diferentes. Eu escuto muito no mercado falar assim, não vamos usar a rocha bórex porque ela tem uma solubilidade maior do que a olexita. Gente, solubilidade é uma coisa, velocidade de dissolução são outras coisas. É totalmente factível eu ter uma matéria-prima que ela tem uma solubilidade muito maior, mas que ela precisa de mais tempo para poder liberar 100% do seu boro. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês como funciona. Então, a gente tem aqui a hidroboracita, que é um borato de magnésio e cálcio, né? E aí ela tem 0,8 gramas por litro de solubilidade. A colemanita, que já é aí um borato de cálcio, né? Tem boro e cálcio na sua estrutura, ela tem uma solubilidade de 4,7. Já melhorou um pouquinho porque tirou o magnésio e ficou só o cálcio. Depois a gente tem a olexita, que é a fonte mais usada no Brasil até então, que ela já é um borato, né, de sódio e cálcio, passa a ter cálcio na sua estrutura e ela tem uma solubilidade de 10,9. Então, ela passou a ter sódio na sua estrutura, já começou a melhorar a sua solubilidade em relação à colemanita. Saiu de 4,7 para 10,9. Quando a gente vem para a rocha bórax, deca-hidratada, tá? Tem 10 moléculas de água aqui que está na natureza, tá bom? Tá aqui, ó, 10 moléculas de água, só tem boro e sódio. Ela tem uma solubilidade máxima de 26,5 gramas por litro, tá? O produto Granubor, que é a rocha bórax penta-hidratada, tá? Que tem agora 15% de boro, não mais 11%. A diferença entre a rocha bórax na natureza e a rocha bórax penta-hidratada, que é o produto Granubor, a única diferença é a quantidade de água, tá? A estrutura da molécula é a mesma, por isso a sua solubilidade é a mesma. Por quê? Solubilidade numa matéria-prima é uma coisa intrínseca da qualidade da matéria-prima, tá? Essa solubilidade ela só vai alterar se nós fizermos algum processo químico, né, nessa matéria-prima no qual altere a sua estrutura, tá? Se não alterar a sua estrutura, a sua solubilidade ela se mantém. Então, por isso que a rocha bórax está na natureza, que tem 11% de boro, tá? Ela tem a solubilidade máxima igual à rocha bórax penta-hidratada, que tem 15% de boro, né, como garantia, e que tem o nome comercial dentro do Brasil de Granubor, tem a mesma solubilidade, tá bom?
Depois a gente tem aqui o ácido bórico, ó, com 47 gramas por litro, e depois o octaborato de sódio com 97 gramas por litro, tá bom? Olha só, o que é solubilidade? Solubilidade é a medida da quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida, né, em um determinado solvente, formando uma solução a uma temperatura e pressão especificadas. Então, quanto que é o máximo da rocha bórax deca-hidratada, tá? Aquela que está na natureza, quanto que é o máximo dessa rocha que eu consigo dissolver num litro de água? Tá? Quanto que é o máximo que eu consigo dissolver de uma ulexita num litro de água? Quanto que é o máximo que eu consigo dissolver de uma rocha bórax penta-hidratada, né, que é o grano no caso, em um litro de água? Então, a rocha bórax na natureza, a solubilidade máxima dela é de 26,5 gramas. O que isso quer dizer? Se eu colocar qualquer valor de peso acima de 26,5 gramas em um litro de água, vai começar a ter precipitado, tá? Ela não vai mais dissolver. A ulexita, a mesma coisa, a partir de 11, né? E a rocha bórax penta-hidratada, a mesma coisa que a rocha bórax, 26,5. Então, vamos lá. Nós temos aqui a rocha bórax, que tem 11% de boro, porque tem 10 moléculas de água, tá? Quanto tempo leva para esses 26,5 gramas por litro ficar 100% dissolvido, tá? E quanto tempo leva para a mesma rocha, só que agora desidratada, tá? Com 5 moléculas de água, que é a penta-hidratada, tá? Que tem agora 15% de boro. Quanto tempo leva? Será que se eu desidratar essa rocha, eu vou alterar no tempo de dissolução? Ou seja, apliquei esses dois produtos no solo. Qual que vai liberar o boro mais rápido? Tá? Será que eu desidratar a rocha realmente soluciona esse problema de liberação rápida da rocha bórax na natureza, que tem 11% de boro? Acontece isso, tá, gente? Então, vamos lá. O que é tempo de dissolução? Seria o tempo necessário para dissolver a quantidade máxima de soluto em um determinado solvente, formando uma solução a temperatura, agitação e pressão especificadas. Então, vamos lá, gente. O que quer dizer trocando miúdo? Quanto tempo eu vou gastar, então, para dissolver a rocha bórica, esses 26,5? Quanto tempo eu vou gastar para dissolver a parte solúvel da ulexita? Tá? E quanto tempo eu vou gastar para dissolver o bórax penta-hidratado agora, que teve 5 moléculas de água retirada dele no processo de refinamento? Tá? Então, olha só, esse aqui é um trabalho que a gente fez dentro do nosso laboratório da US Borax, né? Como eu falei para vocês, a US Borax é uma empresa que está aí há praticamente 150 anos no mercado, fazendo pesquisa, desenvolvendo pesquisa e boratos refinados para uso na indústria e na agricultura, tá? Então, nós entendemos bastante de boro. E o que acontece, gente? Olha só, nós fizemos esse trabalho aqui no qual a gente avaliou o tempo de dissolução das matérias-primas. Usamos ácido bórico, octaborato de sódio, o bórax deca-hidratado, né? E o bórax penta-hidratado. Doutor Fábio, por que não tem a ulexita aqui? Porque a Rio Tinto ela não trabalha com ulexita, tá? Nós temos ulexita na nossa mina, nós consideramos a ulexita como um subproduto, então nós preferimos trabalhar somente com a rocha bórax, tá? E a rocha kernita, para a gente poder fazer os nossos boratos refinados, tanto para a indústria quanto para uso na agricultura. Então, por isso que não tem a ulexita aqui nesse quadrinho, tá bom? Então, vamos lá. O ácido bórico, tá, nas condições do experimento, tá, iguais para todo mundo, na solubilidade máxima dele, que ele tem ali, que a gente mostrou para vocês, que é de 47 gramas por litro, né, ele precisou de 4 minutos para estar 100% dissolvido na água do experimento, tá bom? O octaborato de sódio precisou de 7 minutos, tá vendo, gente? Olha só, o octaborato de sódio ele é muito mais solúvel do que o ácido bórico, ele é o dobro praticamente. Nós estamos falando de 47 gramas por litro de ácido bórico de solubilidade máxima. Do octaborato nós estamos falando de 97 gramas por litro. E o octaborato precisa de 7 minutos para poder estar 100% dissolvido na água. Gente, de novo, tá? Aqui as condições do experimento, que são feitas justamente para poder acelerar esse processo, tá? No sol isso leva semanas, tá bom? Então o octaborato, olha só, ele é mais solúvel e leva mais tempo para poder liberar esse boro. Então vamos começar a mudar esse conceito aí, tá, moçada? Esse negócio de que solubilidade alta é indicativo de que vai liberar muito rápido esse nutriente, tá? Solubilidade e velocidade de solução são duas coisas diferentes. Um outro exemplo, por exemplo, se você pegar um produto aí, tem vários no mercado, produtos fantásticos de tecnologia de liberação controlada, por exemplo, para fósforo e para potássio, você vai ter ali uma fonte que ela é praticamente 100% solúvel em água, mas a liberação dela é lenta porque tem uma membrana, uma tecnologia ali que faz com que o produto seja liberado ao longo do tempo, tá? Então, é totalmente possível fazer isso daí. E nós fizemos isso com a rocha bórax somente desidratando a rocha. Se a gente pegar aqui a rocha bórax, tá? Deca hidratada, que está na natureza, ela precisa de 8 minutos e 30 segundos.
Tá? Então, por isso que as pesquisas lá atrás mostraram que a ulexita era melhor, porque a rocha bórax, que tem 11% de boro, 10 moléculas de água de hidratação, ela realmente libera esse boro de uma forma um pouquinho mais lenta em relação ao ácido bórico, mas libera esse boro muito mais rápido em relação, por exemplo, às ulexitas. Por isso que a gente concluiu que realmente a ulexita, naquele momento, seria a melhor fonte de boro para usar na agricultura, mas nós não se atentamos muito ao fato de que realmente a ulexita não vai liberar todo aquele boro que está presente na sua estrutura. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a introduzir a rocha bórax penta-hidratada agora, tá? Que o nome comercial dessa rocha dentro do Brasil é grano-bor, tá bom? Então, vamos lá. Nós pegamos a rocha bórax deca-hidratada, desidratamos ela na indústria, e aí o tempo da dissolução dela foi para 80 minutos, ou seja, ele precisa de 10 vezes mais, tá? Então, nós corrigimos aquele problema que a rocha bórax tinha. Ela tinha a grande vantagem de liberar 100% do boro, mas ela tinha a desvantagem de liberar muito rapidamente esse boro e a gente ter problemas de lixiviação e um possível problema de fitotoxicidez, caso a gente errasse um pouquinho ali na mão, tá? Então, nós corrigimos esse problema. Então, a rocha bórax penta-hidratada, tá? Que é o produto comercial grano-bor, precisa de 10 vezes mais tempo. Tá? E quando a gente compara isso com o trabalho da ulexita, né, que a parte solúvel da ulexita não calcinada na indústria ficou ali de 85 a 90 minutos, você pode ver que a rocha bórax penta-hidratada, né, o grano-bor, ele vai ter aí praticamente o mesmo tempo de liberação desse boro da ulexita. A diferença entre as duas matérias-primas é que a rocha bórax penta-hidratada, ela vai liberar 100% do seu boro, e a ulexita ela vai liberar, aí, na melhor das hipóteses, algo em torno de 45%, 50%, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Então, olha só, gente. Então, está definido isso aí. Solubilidade é uma coisa, velocidade de solução é outra. Tá? A rocha bórax penta-hidratada, nós corrigimos esse problema que tinha de liberação rápida. Então, a gente já sabe agora que a gente tem uma fonte no mercado no Brasil, tá? Que libera 100% desse boro, tá? E de uma forma mais lenta agora, muito similar ao que a ulexita faz. Perfeito? Então, tá aí mais uma dica aí em relação às fontes. Então, vamos lá. Quando a gente usa um extrator forte, a gente consegue tirar todo o boro daquela matéria-prima. Então, aqui tem um exemplo, tá? A gente tem aqui o borato de sódio, que é a rocha bórax, só com 5 moléculas de água, né? Que é o grano-bor. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 ulexitas, tá? 3 vindo do Peru e 1 vindo do Chile. Quando a gente usa um extrator forte, aqui a gente usou, por exemplo, a Aquarred, você consegue dissolver 100% da rocha, e aí realmente ela mostra para você que ela tem todo aquele boro ali disponível, teoricamente disponível, caso ela seja 100% solubilizada na água do solo. Tá? Só que nunca que a raiz vai conseguir ali na rizosfera fazer uma solução tão ácida assim, perfeito? E aí, no Ministério, né, a metodologia mais adequada para quantificar o boro no solo seria a extração por água quente. Quando a gente faz a extração por água quente, a coisa complica. Então, a rocha bórax penta-hidratada, ela continua 100% solúvel. Então, ou seja, ela vai continuar liberando esse boro, independente se tem acidez ou não. Tá? Ela vai ser 100% solúvel em água. Então, você pode ter a certeza que a rocha bórax penta-hidratada vai liberar 100% desse boro, e a gente agora já sabe que a rocha bórax penta-hidratada tem uma liberação lenta ao longo do tempo, devido ao processo de refino que a gente desidratou a rocha. Tá? Quando a gente vem para as ulexitas, então, olha só, quanto maior o teor de boro, eu falei para vocês que teria maior teor de cálcio, diminuía a solubilidade, então, olha só, então, realmente, a ulexita aqui tem 15%, vai ter algo em torno de 4% somente de solubilidade. Então, o que isso quer dizer? Que nem todo esse boro que está presente numa ulexita 15%, de fato, ela vai estar dissolvida em algum momento na água do solo que a planta possa absorver. Então, a gente vai ter que fazer o reajuste. Então, se eu tenho essa matéria-prima perto da minha casa, essa vai ser a mais barata para eu poder fazer a aplicação na minha cultura, eu vou ter que saber que ela vai ter em torno mais ou menos de 4% de liberação, eu vou ter que jogar dose a mais para poder, de fato, ter aquela quantidade de boro que a gente está planejando ter. Tá? Então, a gente tem que começar a conhecer as matérias-primas para a gente poder fazer esse ajuste fino. E aí, na melhor das hipóteses, aqui a gente vai ter algo em torno de 50%, 55%, como eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, o que interessa é a solubilidade das matérias-primas em água quente, e vocês já sabem que a ulexita não consegue fazer mais isso. Tá? Não tem como, porque a outra parte da ulexita não é solúvel em água e também não vai ser solúvel na água do solo. Então, quais são os tipos de ulexita? Tá? Quais são as formas de ulexita que a gente consegue encontrar na natureza? Se a gente for numa mina lá no Chile, numa mina na Bolívia, no Peru, numa mina que seja lá nos Estados Unidos, onde é a nossa, se a gente for lá na Turquia, se a gente for em qualquer país que seja, se a gente for numa mina. Tá? Quais são os tipos de ulexita que a gente pode achar? Aí eu coloquei aqui aquelas não são calcinadas na indústria, por quê? Vou mostrar para vocês que a natureza faz o processo de desidratação das ulexitas naturalmente. Tá?
Então, isso também vai impactar na solubilidade da matéria-prima no final das contas. Olha só, a gente tem aqui no Brasil, tá, as principais ulexitas, fornecedores de ulexita para o Brasil, para uso na agricultura. Nós temos o país da Argentina, Chile e Bolívia, tá bom? Em qualquer um desses países, tá, em qualquer mina, dependendo da região da mina, a gente vai achar a ulexita, que é um borato de sódio e cálcio, com 16 moléculas de grau de hidratação. O que isso quer dizer? Essa é a que a gente consegue achar em maior concentração em qualquer mina, tá? Seja ela na Argentina, no Chile, na Bolívia, independente de onde ela está, a gente acha geralmente em maior quantidade a ulexita, que tem 16 moléculas de água e tem em torno de 8% de boro, tá? E aí essa ulexita vai ter uma solubilidade aí em água em torno de 50% a 60%. Ou seja, somente 50% a 60% de todo esse boro, que de fato uma hora vai estar dissolvido na água do solo, tá? A gente também tem uma ulexita que ela tem 8 moléculas de água. A gente consegue achar lá na mina, na natureza. Então, ou seja, se ela saiu de 16 e foi para 8, a própria natureza fez uma desidratação nessa rocha ao longo do tempo, tá? E se ela desidratou essa rocha, ela concentrou boro. Então, ela vai ter aí, sim, 10% a 11% tranquilamente. A gente consegue achar. Então, você vai achar de fabricante e falar assim, ó, a minha ulexita ela tem 10% e ela é não calcinada. Ele não precisou de fazer desidratação na indústria para poder sair de 8 para 11. Ele achou essa rocha na natureza, tá? Só que se ela está com 10 a 11% é porque ela está desidratada em relação à que é mais comumente achada. Então, a natureza fez esse processo de desidratação. E aí a solubilidade dela também vai baixar porque vai concentrar cálcio. Então, a solubilidade dessa ulexita, que tem de 10 a 11% de boro, 8 moléculas de grau de hidratação, ela vai ter uma solubilidade de 40% a 45%, tá? Então, não vai passar disso, muito difícil. E aí também temos a ulexita que a gente acha lá na natureza, que tem 5 moléculas de água, que vai ter de 13% a 14% de boro. E aí, aquelas que eu mostrei nos slides anteriores, né? Que a solubilidade dela está de torno a 30% a 37%. Tá? Então, está aqui mais uma dica, tá, gente? Então, se a gente vai usar a matéria-prima, a ulexita, como fonte de boro para uso na agricultura, nós temos que começar a ficar atento ao grau de hidratação. Então, você já sabe, se tem mais boro, menos hidratada ela é, mais cálcio ela vai ter, menos solúvel ela vai ser. E aí você vai ter que saber mais ou menos o grau de hidratação, para você ter mais ou menos uma ideia de quanto que realmente, de fato, ela vai liberar esse boro para a água do solo, para você poder fazer um reajuste na conta da dose que vai ter que ser aplicada para atingir o tanto de boro que você quer aplicar por hectare. Perfeito? Agora, qualquer uma dessas ulexitas pode ser feito o processo de calcinação na indústria. Então, por exemplo, se eu preciso de uma ulexita 10% e chegou para mim um lote de 8, eu faço o processo de calcinação na indústria e aí eu vou concentrar boro, vou desidratar, mas vou concentrar cálcio e ela vai cair de novo aqui, vai diminuir a solubilidade, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos lá, gente. Existe ulexita calcinada na indústria, e existe ulexita não calcinada na indústria, mas ela sofreu um processo de desidratação da própria natureza, tá? Então, não é porque está dizendo que ela é não calcinada que a solubilidade dela é maior, tá? Vai depender da quantidade de boro que tem. Quanto mais boro tiver e menos água tiver, menos solúvel ela é, perfeito? Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá, gente, de produtos que existem no mercado. Então, olha só que legal isso aqui, como é que as coisas se encaixam. Aqui é uma ulexita, que a gente pode ver aqui, ó, que ela tem aqui 10% de boro. Tá? Se ela tem 10% de boro, ela teria que ter algo em torno de 8 moléculas de água de hidratação. O fabricante declara aqui, ó, ela tem 8 moléculas de água de hidratação. Então, ela vai ter uma solubilidade de 40% a 45%. Então, se você pegar uma ulexita dessa e olha um rótulo desse, você já sabe, opa, se eu quero jogar 1 kg de boro por hectare, eu tenho que jogar pelo menos 2 vezes a dose do que eu queria para poder, de fato, garantir isso daí, tá? E olha só que legal aqui também. Aqui a gente tem uma outra ulexita, tá? Que tem aqui em torno de 13% a 14%, então ela teria que ter algo em torno de 5 moléculas de água e aí teria uma solubilidade de 30% a 37%. Só que o fabricante aqui declara que ela tem 1 molécula de água. Então, possivelmente, ele partiu de uma ulexita 10%, que tinha 8 moléculas de água, teve que fazer uma desidratação muito intensa para poder concentrar bastante boro até chegar a 13%, 14%, só que com isso diminuiu o grau de hidratação demais dessa ulexita, possivelmente essa ulexita vai ter uma solubilidade por volta de 30%. Então, se eu vou comprar uma ulexita que está me dizendo isso aqui, eu sei que ela vai liberar boro, mas eu sei que ela não vai liberar 100% desse boro. Então, eu vou ter que recalcular isso para poder fazer a calibração da dose correta dessa ulexita para, de fato, ter aquela quantidade de boro que a gente quer aplicar no solo, tá bom? Então, vamos lá. O que nós fizemos? Tá? Nós fizemos um experimento com a Fundação ABC, com o Gabriel Bart, tá? Puta de um pesquisador, entende demais. Nós contratamos a Fundação ABC com o Gabriel Bart porque nós escutamos de diversos professores, diversos pesquisadores aqui no Brasil, de que ele é um dos pesquisadores que mais entende desse tipo
de avaliação de liberação de nutrientes de fertilizante por coluna, tá? Então, nós contratamos a Fundação IBC para poder fazer esses experimentos para a gente. Então, o que a gente fez? A gente avaliou a liberação do elemento boro em função das matérias-primas. Nós aplicamos fertilizantes aqui no topo, tá? Eles simulam uma chuva semanal aqui, e a gente coleta o que passa pela coluna. Aqui na coluna tem solo argiloso e solo arenoso, tá? Então, o fertilizante ele vai sendo arrastado, ele vai sendo dissolvido, ele acompanha o movimento da água aqui embaixo. Então, quanto mais caiu aqui, e a gente leva esse resíduo para o laboratório, fazemos a análise, quanto maior foi isso daqui, é indicativo de maior liberação desse boro por fonte da matéria-prima, tá bom? Então, o que foram os resultados que a gente conseguiu nesses experimentos? Aqui a gente tem as semanas, né, que foi após a aplicação do fertilizante. Lembra que eu falei para vocês que aqueles dados que eu mostrei lá de 80 minutos, 85, condições de laboratório, nós antecipamos isso, forçamos essa antecipação, porque, no fato, no solo mesmo, a liberação é em torno de semanas, tá? Então, nós temos aqui a curvinha verdinha, que é o ácido bórico, a vermelhinha aqui, que é a rocha bórax pentahidratada, até, que tem o nome comercial granobor, e aqui nós temos duas ulexitas muito utilizadas aqui dentro do Brasil, tá? Ambas com 10%, uma vindo da Bolívia e outra vindo da Argentina. Então, com 22 semanas após o início dos experimentos, a gente viu o quê? Que é realmente aqui que é o pico de liberação tanto da rocha bórax pentahidratada quanto da ulexita, tá? Então, olha só, com 22 semanas, mais ou menos, a rocha bórax pentahidratada, tá? Ela conseguiu liberar em torno aí de 90% a 95% de todo o boro que tinha ali no produto. Tá? Então, mostrando que realmente ela consegue liberar esse boro em até 22 semanas. Então, ela tem um efeito de liberação mais lento. Aqui as ulexitas ficaram na casa de 38% e 40%. Tá? E por que eu falo que o pico foi aqui? Porque da 22ª semana até a 40ª semana, pouca coisa se alterou. Né? A rocha bórax pentahidratada saiu de 95% para 100%, porque ela é 100% naturalmente solúvel em água, e as ulexitas saíram de 40% para 45%. Então, pouco se altera. Então, realmente, o pico de liberação de boro pelas essas fontes, ulexita e bórax pentahidratado, tá? É aqui na casa de 22 semanas, tá bom? O ácido bórico, ele está aqui na casa de 7 semanas logo após a aplicação, ele praticamente já tinha sido percolado, né? Ele já tinha sido liberado, né? Do produto que se aplicou, ele dissolveu na água do solo, ele já tinha sido tirado. Então, ele tem aqui um efeito residual muito baixo, né? Se você para pensar, vamos pensar numa cultura aí da soja, né? Com 7 semanas aí, a plantinha de soja está começando de fato mesmo, falar assim, agora que eu vou começar a absorver bastante boro. Então, vai começar a faltar o boro lá na frente. Então, por isso que a gente tem usado essas fontes ulexita e a rocha bórax pentahidratada. Aqui foi um solo arenoso com pH 4,7, tá? Aqui foi um solo argiloso com pH 4,1, nós colocamos um pH 4,1, porque a gente queria saber se a acidez iria aumentar essa dissolução aí, essa solubilidade das ulexitas, tá? A gente queria saber se realmente o pH iria influenciar ou não. E a gente viu que não influencia. Então, aqui de novo, com 22 semanas, tá bom? Tivemos aqui já o ácido bórico já 100% já liberado e percolado pela coluna. De novo, o bórax pentahidratado, né? O granobor, ele ficou aí na casa de 90%, 95% de liberação do seu boro, e as ulexitas aqui no solo argiloso ficou um pouquinho, baixou um pouco a sua performance em torno de 32%. E aí, novamente, quando você vai da 22ª semana até a 40ª semana, né? A gente tem aqui que a rocha bórax pentahidratada libera algo em torno de 5% somente depois da 22ª semana, e as ulexita menor do que 3%. Então, por isso que a gente trabalha muito com o pico de liberação desse boro, das ulexita, da parte solúvel da ulexita, tá? E da rocha bórax pentahidratada em torno de 22 semanas, tá bom? E a rocha ulexita, aquela parte que não é solúvel, que não liberou aqui até essa 40ª semana, dificilmente vai ser liberado, precisa de um processo de limpeza muito grande que ninguém nem sabe quanto tempo levaria isso, tá? Então, a gente tem que recalibrar essa dose em função disso daí. Aqui nós fizemos também o mesmo experimento, tá? Só que aqui agora a gente avaliou outras fontes. Nós avaliamos de novo a rocha bórax pentahidratada com 5 moléculas de água, 15% de boro, tá? Em função da rocha colemanita, que é um borato de cálcio. E aqui, pensando em desenvolver tecnologias novas, enfim, pensamos aí em fazer uma mistura de um KCl com um boro, né? E eles compactados no mesmo grano, tá bom? Então, a mesma coisa aqui, o experimento, as semanas foram passando e aqui a quantidade de boro que foi liberado pela matéria-prima. Então, mais uma vez aqui, após a 20ª semana,
a rocha bórax, né, penta-hidratada, está aqui ela, liberou em torno de 95,5% do seu boro, sendo mais eficiente em liberar esse boro realmente num período mais lento também, que vai levar em torno de 20 semanas, fica bem coerente com a marcha de absorção de muitas culturas. E quando a gente vem aqui para a colemanita, que é um borato de cálcio, lembra que eu falei para vocês que a colemanita é um borato de cálcio, ela tem uma solubilidade muito baixa, isso também interfere na velocidade da quantidade de boro que vai liberar. Então ela liberou aqui na casa de 7%, então todo o boro presente na colemanita, em torno de somente de 7% nesse experimento feito aqui na Fundação ABC, que liberou desse boro. O restante é rocha, precisa do processo de temperismo igualzinho da Olexita, e a gente não sabe quanto tempo vai levar para poder liberar isso daí. Já o produto no qual a gente fez a mistura, né, do KCl com o boro compactado, teve uma liberação aqui em torno de 58%. Tá? Isso aqui faz sentido porque nós usamos aqui duas fontes de boro, tá? Uma que tem uma liberação mais rápida e uma que supostamente teria uma liberação mais lenta, que seria a colemanita, tá bom? O que a gente viu aqui? A parte que é o boro que é rapidamente disponibilizado, a gente usou a rocha chamada bórax anidro, tá? O que é bórax anidro? Se nós pegarmos a rocha bórax na natureza, que tem 11% de boro, 10 moléculas de água, tirarmos 5 moléculas de água, ela vai virar a rocha bórax penta-hidratada, que o nome comercial é o grano-boro. Se nós continuarmos com o processo de desidratação e tirar essas outras 5 moléculas de água, deixar a rocha bórax sem água nenhuma, a gente chama de bórax anidro, tá? Então foi justamente esse bórax que a gente usou para poder melhor revestir ali o grano e fazer ali essa mistura do produto, tá bom? Então a gente usou uma rocha bórax totalmente desidratada. E aí, a liberação da rocha bórax é de 100%, então 50% desse boro, desse produto aqui é a rocha bórax, liberou. Tá? E se a gente somar os 50% da rocha bórax com o tanto que liberou da colemanita, o número bate. Tá? Então, esse produto aqui, ele tem sim uma liberação mais gradual ao longo do tempo, mas ele não vai liberar 100% do seu boro, porque a colemanita não consegue liberar 100% do seu boro. Aqui foi no solo com pH 4.8, aqui no solo com pH 5.7, para a gente também ver se influenciaria a liberação do boro da colemanita, a gente viu que não influencia, tá? Então aqui no solo também com pH 5.7, corrigido após o processo de calagem, tá? 20 semanas após a aplicação dos produtos, a rocha bórax penta-hidratada, né, liberou aqui em torno de 93% do seu boro. Esse produto com KCl mais boro compactado, algo em torno de 60%, tá? E a colemanita de novo, 6.4%. Então realmente a colemanita ela não consegue liberar algo próximo, mais do que 8, 9% do seu boro, todo o boro presente na sua estrutura, tá bom? Bom, e aqui para a gente finalizar, a rocha bórax, tá? Penta-hidratada, o produto comercial grano-bor, a gente faz a compactação desse produto, a gente desidrata a rocha, lava ela, passa por ímãs, tira a presença de metais pesados, a gente tem certificado ONU para o uso na agricultura orgânica, quem quiser usar o produto grano-bor como fonte de matéria-prima para enriquecer seu composto orgânico, pode sem problema nenhum, tá bom? E aí ele tem um processo de fabricação dele de compactação. Então a gente usa uma tecnologia bem parecida com a fabricação do KCl, no qual a gente compacta, a gente não granula a rocha bórax. Então aqui eu tenho a rocha bórax, tá? Penta-hidratado, com 5 moléculas de água, com 15% de boro, que o nome comercial aqui no Brasil é o grano-bor. Na verdade, o nome comercial no mundo inteiro, globalmente, da Rio Tinto, é grano-bor. Então, tá aqui, ó, os grânulos é muito parecido com os grânulos do KCl, tá? Então, a gente fez essa mistura aqui como teste, tá bom? A gente fez essa mistura num produtor, a gente fez justamente essa mistura aqui 000057 com 0,75 de boro. Então, nós misturamos o KCl com o grano-bor, rocha bórax penta-hidratada, mistura física de grânulos, tá? E ficou desse jeito bastante bem uniforme a distribuição, ficou bem bonito o produto. E quando a gente vai avaliar, aí vocês vão falar assim, não, doutor Flávio, mas eu vou fazer essa mistura aí e vai dar problema de segregação. Quando nós tentando fazer isso com a Olexita, deu problema de segregação, porque a Olexita é mais leve. Por ela ser granulada e não ter muita uniformidade nos grânulos, tentei grânulo bem mais levinho, menorzinho, e grânulos maiores mais pesados. Então, aqueles mais levinhos caem mais perto da máquina de aplicação, e aí a gente vai ter problema de segregação. Vai começar a concentrar mais Olexita próxima à máquina que está aplicando, e vai concentrar mais potássio fora dali, e aí a gente vai ter aquelas manchas. Então, por que isso acontece? Quando a gente pega o KCl, tá aqui, o tamanho médio das partículas do KCl fica de 2,8 a 4 milímetros. Aqui, ó. Tá? E o peso específico do KCl é de 1.020 a 1.100 quilos por metro cúbico, tá bom? E aí, quando a gente vai comparar a Olexita, o tamanho das partículas da Olexita, ela está em torno de 2 a 4. Então, tem uma desuniformidade muito grande aí.
E aí o peso dela também é muito inferior. Ela tem um peso aí em torno de 780 quilos por metro cúbico. Então ela é bem mais leve do que o KCl. Então quando a gente faz a mistura física de grãos com o KCl, dá esse problema de segregação. Com o bórax pentahidratado, né, o granobor, tá? Ele tem aqui a partícula média dela, o tamanho das partículas de 2,8 milímetros, né, muito próximo aqui do KCl, e o peso específico de 980 quilos por metro cúbico. Então, muito próximo do KCl. Então, você fazer essa mistura física de grãos não vai ter problema de segregação. Tá? Já foi feito um trabalho com um professor lá, se não me engano, na Universidade do Rio Grande do Sul. Foi uma empresa do Paraguai que contratou esse professor que desenvolveu um software no qual eles avaliaram o efeito da segregação. E eles viram que numa faixa aí de 26, 28 metros de aplicação, quando você faz a mistura física do KCl com o granobor, você tem segregação aí muito próxima de zero. Tá? E quando a gente fala de boro, tá? O boro ele é um nutriente muito móvel no solo e ele chega até a superfície da raiz para depois ser absorvido por fluxo e massa. Então, ele não precisa de estar no mesmo grano. Lógico que se estiver no mesmo grano, eu posso ter uma distribuição mais uniforme nesse solo que a gente quer, mas às vezes esses fertilizantes que têm o boro no mesmo grano, ou a concentração é muito baixa, ou a concentração não permite a aplicação de doses acima de 1,3 kg de boro por hectare. Então, se eu quiser jogar 2 kg de boro, 1,5 kg de boro por hectare, eu não consigo fazer isso, porque eu vou começar a dar excesso de aplicação de potássio, porque a concentração desse boro nesses produtos que está no mesmo grano, ela é baixa. Nesse caso, a gente não tem esse problema, a gente consegue aumentar a dose de boro, né? Vai diminuir um pouquinho a dose de potássio, igual caiu aqui para 57, vai de 58, mas a gente consegue jogar aí mais do que 1,5 kg de boro por hectare, se a gente quiser. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa flexibilidade de fazer isso daí. E o boro, por ele ser muito móvel no solo, ele depende muito da taxa de transpiração da planta. Então, depende muito do volume do sistema radicular e da quantidade de folha que tem e a capacidade que essa planta está tendo de ser eficiente em absorver essa água pelo sistema radicular e perder por transpiração. Então, quanto mais eficiente for a planta, o sistema radicular em absorver essa água e perder por transpiração, mais ela vai conseguir trazer essa água para a próxima superfície da raiz e esse boro vai vir em arrasto de fluxo e massa e a planta vai ter bastante eficiência em absorver esse boro. Tá? Então, não tem problema nenhum em fazer a aplicação desse boro, tá? Dessa rocha bórax penta-hidratada, que é o granobor em mistura física com o KCl. Tá bom? Bom, gente, o que eu queria passar para vocês era isso, sobre fontes de boro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode visitar o nosso site, tá? Aqui estão os meus contatos. Quem quiser alguma coisa, dúvida em relação a fontes, desempenho, alguma coisa que queira relacionada a boro, fique à vontade, pode me procurar. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por você estar participando aqui do nosso projeto e até o próximo episódio, gente. Até mais.